Olá a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, ainda aqui em distanciamento social, ainda através de palestras online, mas com o mesmo sentimento de gratidão e de alegria de estar aqui mais uma vez, compartilhando com todos e todas essas benesses que são os conhecimentos da doutrina espírita. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa acompanhar a leitura de uma forma mais interativa, que a gente possa estar aqui. Só aguardo um momentinho. O tema da palestra de hoje vai ser o papel do espírita na sociedade contemporânea. Então, é bem pertinente, porque vivemos num momento de pandemia, vivemos num momento em que a maioria das pessoas está com os sentimentos e a saúde mental ainda abalada, está necessitando de apoio, e todos nós, em maior ou menor grau, estamos sofrendo um pouco com essas questões da pandemia, não é verdade? Bom, essa palestra eu tinha feito lá no centro do qual eu faço parte. Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Sarmento, trabalhadora e voluntária do Lar Espírita Chico Xavier. E há um ano, exatamente em julho de 2019, eu falei sobre esse tema, fiz algumas atualizações para o nosso momento de agora. Eis aí, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esse grifo é nosso no final, porque as primeiras coisas são passadas. Se a gente parar para pensar em termos históricos, em quantas catástrofes, em quantas pandemias, em quantas gripes, em quantas guerras a Terra já passou, em quantas revoluções. Então, cada vez que a Terra passou por isso, novas coisas surgiram. Né? Houve mortes, houve pranto, houve clamor, houve dor. Mas também, após todos esses desastres, sejam naturais ou provocados, também houve progresso, também houve mudança e transformação, porque é uma lei da natureza. No livro de Herculano Pires, no final eu coloco a bibliografia para quem quiser se aprofundar mais. Ele diz o seguinte: o mundo atual está cheio de problemas e conflitos. O crescimento da população, o desenvolvimento econômico, o progresso científico, o aprimoramento técnico e a profunda modificação das concepções da vida e do homem colocam-nos diante de uma situação de assustadora instabilidade. Então, se a gente parar para pensar no cenário que o planeta está, de instabilidade, de fluidez, de inversão de valores que todos nós presenciamos ao longo desses anos, agora muita gente, inclusive nós mesmos, estamos revendo esses valores, revendo todo esse cenário, todos esses problemas e conflitos. Ainda que enclausurados, ainda que em isolamento, mas é um momento de viagem interior, né? É um momento em que a gente precisa ter essa reflexão, ter esse ponderamento, e a doutrina espírita se mostra cada vez mais uma aliada nossa. Por isso que é importante a escolha do tema, o papel do espírita na sociedade contemporânea. O tema da palestra poderia ser o papel do espírita durante a pandemia. Então, o que é que vai diferenciar nós espíritas de qualquer outra pessoa? É porque somos melhores? É porque nós já estamos salvos? Claro que não. Mas o espírita tem um esclarecimento, um discernimento e um consolo muito maior proporcionado pela doutrina espírita.
E aí, ao longo do estudo, a gente vai entender um pouco melhor que esclarecimentos são esses. As velhas religiões sentem-se abaladas até o mais fundo dos seus alicerces. Ameaçam ruir ao impacto do avanço científico e da propagação do ceticismo. Descrentes dos velhos dogmas, os homens se voltam para a febre dos instintos, numa inútil tentativa de regressar à irresponsabilidade animal. E aí a gente percebe que também, nesses momentos de crise, é também quando a gente vai colocar em xeque quais são os nossos verdadeiros valores. Rever aqueles antigos, porque todos nós temos dentro de cada um esses defeitos, essas manchas, esses cachorros pretos, como diria uma psicanalista, Raquel Cury, que aí é tema para um outro momento, mas assim, o que ela quer dizer é que todos nós temos essas bestas dentro de si, não é verdade? E aí, o espiritismo como uma religião nova, moderna, ele não vai se abalar com o avanço tecnológico. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que se levanta com a bandeira espírita. Então, o movimento espírita por aí, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas precisamos ter muito cuidado com mensagens psicografadas, com datas limites, com questões muito particulares de um espírito ou de um médium que a gente levante como sendo espiritismo. Na verdade, a gente sabe que o espiritismo, a base é solidificada pelas obras de Allan Kardec com o concurso dos espíritos superiores. Então, tomemos muito cuidado com todas essas frases de efeito ou prontas de que o que está acontecendo é um castigo dos céus ou já estava programado. Claro que a gente entende que nada acontece sem a permissão de Deus, mas também não podemos pensar que somos marionetes nas mãos deles, né? Temos o nosso livre-arbítrio, a humanidade como um todo tem o livre-arbítrio para poder agir e também sofrer as consequências disso. Só a doutrina espírita aprofunda as causas espirituais das injustiças e monstruosidades da nossa estrutura social, e que, por sinal, estão presentes não apenas no mundo capitalista, mas também no chamado mundo socialista. Porque, gente, as questões de injustiça, violência, crime, independe da ideologia de cada pessoa, independe do partido político, independe de qual bandeira filosófica a pessoa levante. Porque, na verdade, é o ser humano, está intrínseco. Então, a doutrina espírita não vai aqui defender este ou aquele modelo econômico, político ou social. Porque, na verdade, é a bandeira da caridade. O espiritismo defende a transformação interior e o amor ao próximo, que nada mais é do que uma ressignificação do que Jesus nos ensinou. O mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele forja um novo mundo. Mais uma frase do célebre Herculano Pires, um defensor ferrenho do espiritismo, escritor e estudioso da obra de Allan Kardec. Então, olha só, é o campo de batalha. Nós estamos vivendo uma guerra. Lá no Evangelho, na parte que fala do duelo, podemos entender esse duelo como um duelo íntimo, não mais entre duas pessoas, não mais entre clãs, como outrora, ou entre países. Nós estamos vivendo uma guerra íntima contra os nossos defeitos, contra as nossas más inclinações. E vai triunfar esse nosso esforço pela transformação. Então, é também a oficina esse mundo, uma oficina em que nós vamos forjar um mundo novo. Se nós soubermos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, nós poderemos sair muito mais fortalecidos, nós, enquanto humanidade, poderemos sair muito mais fortalecidos de toda essa situação que estamos vivendo. Agora, numa visão micro, precisamos também entender o nosso mundo particular, que aí é mais importante, porque se cada um pensar no seu mundo particular, no final das contas, o mundo como um todo vai se modificar. Eu falei alguns momentos de período crítico. Vamos entender o que significa esse período crítico. É um intervalo de tempo específico em que um determinado evento causa um impacto específico sobre o desenvolvimento. Então, isso acontece
em nível de ser humano. Na infância, na primeira infância, no bebê, tem um período crítico de aprendizagem da língua materna, de aprendizagem de comandos, de habilidades motoras, visomotoras, que se passar desse momento e ela não aprender, vai ter mais dificuldades. Não que não vá acontecer, é como se fosse uma janela propícia para aquele evento acontecer. A sua extensão não é absolutamente fixa, e há controvérsias, porque o cérebro humano tem a plasticidade e existe a resiliência, e em se tratando da Terra como um todo, também, né, numa visão macro. Então, são esses períodos sensíveis, né? Momento em que a pessoa está particularmente receptiva para certos tipos de experiências. E pensando em planeta, é um momento em que a Terra está particularmente receptiva a essas novas influências de sororidade, de solidariedade, de compaixão, de amor, de alteridade, de empatia. São palavras que décadas atrás não se falava tanto. E agora a gente já percebe como a humanidade tem evoluído nesse âmbito moral. Todo espírita que fez profissão pública de sua crença não deve jamais esquecer-se de que por onde passa, aonde vai e ali onde frequenta, está sendo observado e estudado. Isso é uma frase do irmão Miguel Vives e Vives, no seu livrinho, na verdade é um opúsculo, chamado Tesouro dos Espíritas. É um livro lindo, infelizmente as edições estão esgotadas, mas nós lá do Lar Espírita Chico Xavier tivemos a grata oportunidade de tê-lo como mentor espiritual. E esse livro foi bem estudado por nós. É um livro de conduta espírita, mas que muito nos toca pela veracidade, pela singeleza. E isso é muito, muito forte, né? Nós que nos dizemos espírita, que fizemos profissão pública da nossa crença, a gente não deve jamais esquecer de que nós somos o nosso próprio outdoor, né? Então, por mais que a gente estude, leia, faça palestras, participe de estudos coletivos, mas na verdade são as nossas atitudes, é onde a gente frequenta, é o que a gente diz, é onde a gente vai, por onde a gente passa, que vai condizer ou não com esse título de espírita, né? Não que isso seja algo negativo ou que nos cause temor, porque nós estamos sendo observados ou estudados. Não, é porque, de fato, o espírita que introspectou, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas que introduziu o espiritismo na sua mais singela expressão, na sua mais simples expressão, como diria o livro de Kardec, com certeza vai ser muito mais prosélito do que qualquer outro tipo de palavra, ou de texto, ou de palestra, porque as atitudes falam muito mais do que as palavras. Olha só o atual cenário mundial que eu tinha colocado há um ano, e aí no final, esse último tópico, eu acrescentei hoje. Então, vê o cenário da Terra como é de um mundo adoecido. Conflitos no Oriente Médio, fome e doenças na África, intolerância religiosa, índices alarmantes de baixa educação, falta de acesso a serviços básicos de saúde, abuso infantil, trabalho escravo, desperdício de água e energia, graves esquemas de corrupção, homofobia e feminicídio, máquina pública comprometida, trânsito à beira do caos, tráfico de drogas, contrabando, pirataria, falsificações. E agora, pandemia, distanciamento social e uma vida de quarentena, que é o que estamos vivendo agora. Então, assim, o que eu quis mostrar com isso nesse atual cenário mundial é como a gente vai encarar esse atual cenário mundial. Nós não podemos fingir que ele não está existindo. Nós não podemos nos isolar numa bolha, num centro espírita e não enxergar o que está acontecendo no mundo. Mas esse cenário não é para nos deixarmos pessimistas com o mundo. Muito pelo contrário. O espírita que tem a visão da vida futura, que tem a certeza de que tudo isso
é consequência e é o indício de evolução, se torna muito mais tranquilo e muito mais consciente das coisas da vida. E em tempos de pandemia? O que é que tem mudado nesse cenário, né? É a ideia de que a dor é democrática, igual a todos, a doença, esse vírus chegou para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para a mulher, para o homem, para o homossexual, para o índio, enfim, para todas as raças, todas as cores e todos os gêneros, classes sociais, políticas, enfim. Então, de fato, todos sofrem. O que vai diferenciar é a maneira pela qual essas pessoas sofrem ou sentem dor. É o que o apóstolo Paulo fala sobre o bom combate. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre o bem sofrer. A dor, ela é intrínseca ao planeta Terra, pois já sabemos que é um mundo de provas e expiações. Então, ainda estamos passando por esses processos de purgar os nossos erros, mas a forma como nós vamos encará-los é o que vai diferenciar. Muitos de nós passamos pela perda de entes queridos nesse momento que já é tão dramático de isolamento social, porque o velório já é diferenciado, é restrito a um número X de pessoas. Então, assim, é dolorido, é sofrido. Não é pelo fato de nós entendermos que a morte não existe, que é apenas uma passagem, um processo de transformação e transição para um outro tipo de vida, a nossa verdadeira vida, que é a vida espírita, que nós não vamos sofrer. Nós sofremos, nós choramos, nós vivemos e precisamos curtir o luto, mas de uma forma consciente, tranquila, serena, sem desespero. Também muitos de nós sofremos a perda de emprego, quando não a suspensão do contrato de trabalho ou a diminuição da carga horária. E isso gera algum desconforto, alguma diferença na rotina familiar. Em tempos de pandemia, isso está sendo um cenário muito evidente e constante nas famílias. E quando não, a reinvenção no seu posto de trabalho. Então, podemos pensar agora como as professoras e os professores estão se reinventando para poder dar as aulas online. De uma hora para outra, sem treinamento condizente com o desafio, sem apoio, dentro de casa, usando sua própria internet, sua própria luz, tendo que fazer com que as crianças sejam atraídas para um conhecimento no novo gênero textual, né, de uma nova forma de aprendizagem. É um desafio muito grande. Ou um vendedor, ou um dono de um restaurante que antes estava acostumado a receber os clientes nos salões do seu restaurante, e agora tendo que se reinventar nas entregas, nas formas, nas promoções. Então, assim, em todo canto que a gente olhe, existem pessoas se reinventando nas suas profissões, profissões surgindo, e é preciso estar atento e forte, como diria a música. Disposição para profissionais cujas funções são consideradas essenciais. Então, o pessoal da área de saúde, da área de segurança, de alimentação, que não parou, que continua na linha de frente, se expondo, uns mais do que outros, mas aí pensando no pessoal da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, radiologistas, enfim, como também estão num momento diferente. E de todos, os cuidados com a saúde mental, né? São crescentes as síndromes e os distúrbios com relação ao presente, né? A agorafobia, muitas pessoas estão desenvolvendo o medo de ir para a rua, o medo de ir à farmácia ou ao supermercado diante de tanta pressão e tantos alertas de cuidado, de proteção. Quando não, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, consumo exagerado de drogas e bebidas, o aumento da violência doméstica, né, a exploração das crianças e dos idosos. Então, é na intimidade dos lares que a gente percebe como também fica evidente a fragilidade da saúde mental, da nossa saúde mental. E precisamos também refletir sobre isso. Como o Espiritismo está nos ajudando a enfrentar esse momento de isolamento social, a nos dar lucidez para não ser mais um que está divulgando fake news
ou que está provocando uma ansiedade desnecessária, ou um, uma fofoca, ou qualquer outra coisa que não vai contribuir para a situação. Qual é a sua atitude diante desse cenário? Nós vamos tremer, ficar paralisados e apavorar-se, fugir aos deveres, ceder aos instintos e só achar que a pandemia é sinônimo de live e de churrasco, que também é bom. Não estou dizendo que eu não assisti nenhuma live, não. Assisti muitas, inclusive. Mas não é só isso, porque a vida continua, né? Existem as obrigações domésticas, existem as obrigações com os filhos, com as aulas online dos filhos, que está botando muita família aí de cabelo em pé, com a boca aberta, como essa moça aí da imagem. Mas a gente não pode fugir, né? Ou pelo menos não deve. Ou lutar pela implantação do reino de Deus na terra e dentro de nós, em primeiro lugar. Ou também nossa atitude pode oscilar. Nós não somos uma linha, um contínuo, ainda não temos essa estabilidade emocional. Variamos muito de humor, de conduta, de postura ética e moral, porque ainda somos seres em construção. Mas qual dessas atitudes está ponderando mais em nossas vidas? E qual que a gente deseja que pondere mais? O Espiritismo prenuncia uma nova era. As suas bases são científicas e não dogmáticas, daí já dá um lastro muito grande para o Espiritismo, porque é uma verdade através das experimentações, das comprovações científicas. E Kardec já falou que no dia que o Espiritismo não acompanhar a ciência, que siga a ciência e abandone o Espiritismo. Só que, sendo uma e a mesma coisa, a gente está caminhando com a ciência, que é o Espiritismo. Né? A estrutura do Espiritismo é filosófica e não teológica. Então, é através das reflexões, dos questionamentos, que podemos chegar a algumas conclusões. E a sua finalidade religiosa não define por promessas ou confissões, mas pela consciência da liberdade humana e da responsabilidade espiritual, sujeitas ao controle natural da lei divina. Então, a vertente religiosa do Espiritismo é mais na questão moral, na questão de religação com Deus, de proximidade com o Criador, do que uma religião propriamente dita, teológica, dogmática. O Espiritismo aclara as visões de si mesmo, do outro, da vida, do universo e de todas as coisas. É a grande síntese de todas as verdades do mundo, né? Então, o Espiritismo vem com essa tríade mostrar-nos que sim, os conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos podem sim se unir. Mais uma mensagem do irmão Miguel. Nossas maneiras de costumes são o primeiro instrumento que todo espírita deve usar na propaganda doutrinária. Então, muito mais do que expor uma foto sua na campanha do quilo, nas redes sociais, ou ficar divulgando que está gravando palestras espíritas, ou numa roda de amigos, encher a boca para dizer que é espírita, porque agora está até na moda, né? Muito mais do que isso, a verdadeira propaganda que nós poderemos fazer para o espiritismo é o nosso exemplo, como a gente conversava outrora, né? São as nossas atitudes, é o grande instrumento de todo espírita, né? São os seus costumes, é a sua maneira de agir, o seu modo de ser. E aí o espírita, ante esse cenário, quais são os nossos aliados? O que faz com que nós tenhamos mais armas para esse bom combate do que um não espírita? Eis aí alguns pontos que julguei importantes para o nosso debate aqui, para essa conversa. A prece é a nossa mais poderosa arma. André Luiz fala isso em uma de suas obras. É a nossa mais poderosa arma. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a prece é o orvalho divino que abranda o calor excessivo das paixões. Então, nada melhor do que a gente fazer uma prece diante de tudo aquilo que a gente leu, na perda de entes queridos, na perda do emprego, na redução do contrato, ou na reinvenção da sua profissão, ou tendo que lidar com pessoas com problemas mentais,
ou com problemas de depressão, de ansiedade. Então, para tudo isso, a prece é a principal aliada. Nós sabemos disso, está lá no último capítulo do Evangelho, a maneira de orar, transmissão pelo pensamento, o modo de agir, muito mais do que as redes sociais, que são importantes para manter o vínculo com os amigos, com os parentes, a família, os colegas de trabalho. Uma mensagem de otimismo, divulgar aquele bom diazinho que já está pronto, é só na linha de transmissão, divulga para todos, desejando um dia abençoado, maravilhoso de paz. Mas a prece sincera, ela também atinge esses corações necessitados, ela também nos tranquiliza e nos fortalece para enfrentar essas vicissitudes da vida. Não podemos abrir mão da prece, porque abrir mão da prece é negar a paternidade divina. Qual é o filho que não quer se comunicar com o pai? Nenhum. Então, nós precisamos desse vínculo, dessa ligação que se faz através da prece. Nós sabemos que a morte não existe, é um processo de transição, como Kardec fala lá no Céu e Inferno, é um passamento, é uma passagem para um outro estágio da vida, uma outra dimensão, na qual o espírito segue a sua jornada. Reconhece que a dor não é castigo, mas é uma reparação, não é a ira dos deuses, não é a consequência do ato de um homem lá no passado, não é um pecado original, a gente não sofre por nada disso. A gente sofre pela nossa própria imperfeição, pela nossa própria invigilância, pela nossa própria ignorância e imaturidade. Então, tudo coloca o homem, a mulher, o ser humano como protagonista das suas ações. A gente não sofre pelo outro, a gente não paga o erro de um outro e também não vai receber os parabéns ou os louros e os aplausos por outro. Né? Cada um segue, é como senha de banco, né? É pessoal e intransferível. O bem e o mal que nós praticamos vai retornar para a gente na mesma medida. A vida terrena é um período de aprendizagem, provas e expiações. Então, nos dá uma clareza de perceber que não é que o mundo está se acabando. Nós temos essa visão de que existe transformação, muita coisa boa está acontecendo, muitos projetos sociais estão indo adiante, muitas pessoas estão utilizando as redes sociais para arrecadar fundos para ajudar outras pessoas. Eu costumo brincar que é a terceirização da caridade. Né? Um pede dinheiro para ajudar um outro. O outro que não pode ir lá, principalmente agora, em tempos de distanciamento social, transfere, aí o dinheiro cai na conta do outro, o outro tira, aí o outro compra e o outro entrega. Então, veja que rede de apoio, que uso da tecnologia ao serviço do bem. Isso sim é importante a gente perceber os avanços tecnológicos. A internet está aí, as redes sociais estão aí para nos auxiliar nesse progresso. Não nos deixar reféns e enclausurados em práticas que não são tão positivas e nem deixam as pessoas ao nosso redor tão felizes com a nossa conduta. O espírita sabe da lei da reencarnação e da justiça divina. Sabe por que naquela família todos contraíram o vírus, menos um. Ou de todos aqueles que estão internados no hospital, um faleceu e outros não. Sabe por que o idoso, ou é a criança, ou é a gestante, o recém-nascido? Cada um ali teve uma programação. Mas não cabe a nós, nem ao Espiritismo, julgar porque este ou aquele contraiu esse vírus, pela conduta, se expôs, se não se expôs, ou como pegou, quem foi que transmitiu. Não cabe esse julgamento. Então, a maledicência termina no ouvido do espírita. Eu ouvi essa frase quando eu era adolescente e participava da Mocidade Tio Chico, e aquilo me tocou muito. Então, assim, a maledicência acaba no ouvido do espírita. Ou seja, a gente não vai dar prosseguimento. No ouvido ou no olho, né? Porque agora, com as redes sociais, a gente está lá lendo também. Então, não vamos dar vazão ao que a gente estuda tanto que é contrário à lei de Deus. A gente precisa bloquear e dar vazão ao que realmente é importante, realmente condiz com nossa postura enquanto espírita. Confie em Deus e nas suas leis. A gente agora lá no centro
retomou o estudo do Livro dos Espíritos, na verdade, recomeçou, né? Terminou, aí recomeçou, estava na introdução, e agora, por esses dias, começamos nas primeiras perguntas, e justamente estamos aí em Deus. E como o Espiritismo traz uma visão de Deus tão peculiar, tão singular, esclarecedora. E cada vez que a gente volta a estudar esse tema, é que a gente percebe que realmente é o Espiritismo no que acreditamos, né? Essa, essa doutrina racional, coerente, coesa, porque mostra a existência de Deus através de suas leis, né? Através dos axiomas que existem na vida, que se toda causa tem um efeito, toda causa inteligente gera um efeito inteligente. Então, assim, é essa racionalidade que me encanta. E, por último, desses tópicos que eu elenquei, não tem apenas crenças, mas conhecimento. É o que eu vinha falando agora. Por que a gente acredita em Deus? Já se perguntaram? Se chegar alguém e perguntar, por que você acredita em Deus? Será que é porque você é de família espírita e desde pequeno ouve isso e acaba sendo algo muito natural? Será que é porque alguém disse e você achou bonito? Será que é porque está escrito na Bíblia? Será que é porque está escrito no Livro dos Espíritos? Por quê? Quem aqui já se questionou sobre isso? Kardec nos ensina a fazer isso o tempo inteiro, a refletir. E esses questionamentos são muito importantes. Claro que se ele vier embasado com estudo, né? Porque a filosofia pela filosofia acaba ficando muito superficial se a gente não procurar respostas para essas perguntas. Né? Vamos adiante. O que também cabe ao espírita? Respeito ao livre pensar, simbolizando que cada um tem o direito de se expressar sem violência ou coação, expondo argumentos e recebendo contrapontos de modo o mais harmônico possível. Esse é um ponto tão delicado na sociedade contemporânea, em que a gente vive observando e percebendo tantas intransigências, né? Tantas violações, tanta censura, tanta falta de compreensão. E vem o Espiritismo mostrar que cada um está livre para pensar, não existe uma verdade absoluta, não existe uma religião absoluta, ninguém é dono da verdade. E ainda mais agora, como a gente também percebe a fragilidade da própria ciência em determinados ramos, porque a ciência sendo dinâmica, ela também não sabe de tudo, nem tem resposta para tudo, porque a natureza e as leis estão caminhando, estão em construção, as leis humanas, né? A de Deus ela é imutável, mas essa questão do respeito é muito importante. O estudo constante e abertura para o novo, simbolizando que todos temos a aprender uns com os outros, evitando o hermetismo, ou seja, ficar lá fechado naquelas caixinhas das próprias convicções e a superioridade das ideias pessoais. Então é se desarmar, como Kardec se desarmou quando chegou lá pela primeira vez para assistir um espetáculo das mesas girantes. Ele não chegou com nada preconcebido, com nenhum preconceito, ele chegou cético, ele chegou, vamos lá ver o que é, sem pré-julgamentos, sem hipóteses já formadas hermeticamente. A compreensão do momento pessoal e social, escudada na ideia de que o planeta encontra-se em processo progressivo e que este não é obra dos desencarnados e depende das ações humanas. Não podemos jamais colocar responsabilidade nos espíritos desencarnados, porque quem está protagonizando a vida agora somos nós. E esses espíritos desencarnados, outrora, fomos nós, né? Então, tudo é um ciclo, tudo está se renovando. E o momento particular da Terra agora tem um propósito para estar acontecendo. Não é castigo de Deus, como a gente já viu, são as consequências dos nossos atos. E talvez seja algo muito maior sendo prenunciado. Partiu de um vírus, partiu de uma combinação de lipídios, gente, que está mobilizando a humanidade inteira. Tem até um videozinho que está circulando pela internet. Um vírus só fez isso. Imagine quando for o amor. O amor também contagia e a gente também transmite amor.
Vamos pensar por esse sentido. De um único vírusinho, o que é que está se renovando nessa sociedade, nesse mundo? Que valores estão sendo despertados? Como vai ficar a Terra pós-pandemia? Se fala muito de um novo normal. Mas o que não era, o que não estava normal antes, não tem como continuar normal, vai ser novo de todo jeito. E por último, promoção de espaços de convivência e debates, sejam virtuais ou presenciais, para possibilitar a disseminação das ideias e a necessária maturação das mesmas no universo íntimo de cada um. Então, como também nós espíritas estamos nos reinventando, né? Estudos à distância, via Google Meet, via o Zoom, ou pelo WhatsApp, dependendo da quantidade de pessoas, palestras sendo transmitidas virtualmente. Que bom que isso aconteceu no momento propício para as novas tecnologias, né? Imagine se isso tivesse acontecido em outro momento, ia ser tudo muito mais difícil sem, sem o advento da internet e das redes sociais. O espírita é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade, que a nova revelação lhe deu. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso não pode ser esquecido um momento sequer. Espíritas, cumpramos o nosso dever. É esse chamamento de Herculano Pires que nos mobilizou a preparar esse estudo, que a gente precisa compreender aquele chamamento que já foi de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós temos esse tesouro, como disse o irmão Miguel Vives e Vives, né? O tesouro, a própria doutrina espírita é o nosso tesouro. Então, nós precisamos cumprir com esse nosso dever de ser promotores dessa nova era a qual almejamos tanto. Aí tem algumas referências dos livros que eu peguei, claro, sempre tendo como base Allan Kardec. Agora eu vou encerrar a apresentação e gostaria de, nesses minutinhos finais, agradecer a oportunidade, levar a todos que fazem da Uniluz um abraço fraterno de nós, que fazemos o Lá Espírita Chico Xavier, nessa certeza de que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo se melhorar através dos estudos, através das reflexões da necessidade de mudança, que é importante. E percebendo também que, na ideia de que somos seres em construções, em algum momento nós vamos cair, em algum momento os instintos vão prevalecer, mas que também nunca vai ser tarde para que a gente volte, retome o que a gente errou e siga em frente. Porque sempre a decisão é nossa. A tomada de decisão sempre vai ser nossa. Por mais que tenhamos influências espirituais, por mais que tenhamos pessoas que estão nos chamando para o arrastamento, mas a decisão final é nossa. Nós decidimos ser espíritas ou continuarmos espíritas. Então precisamos cumprir com esse dever. E a ideia de trazer esse tema é um chamamento também. Para mim, em primeiro lugar, mas para todos e todas, que esse título de espírita não seja apenas algo que beneficie a si, mas que também beneficie a toda a família e, consequentemente, a rua, o bairro, a cidade, enfim, o mundo como um todo. Né? Agradeço mais uma vez, um beijo. De repente, na próxima oportunidade, nós já nos veremos presencialmente, e se não, continuaremos de toda a gratidão gravando essas palestras para que possam ser divulgadas pela Uniluz. Um abraço, gente, e até a próxima.